Dia desse eu preguei numa sede de uma grande igreja histórica, inclusive no Rio de Janeiro, era uma Santa Ceia, e eu olhei a igreja e eu vi que o pastor, olha só, século XXI, o pastor perguntando quem é que tinha que se acertar para tomar ceia, para vir na frente, pedir perdão ainda hoje. Eu falei, como assim expor a pessoa ao ridículo desse jeito? Né? Assim, coisas assim, ó, irmãos, essa semana eu fiz uma, não dá nem para falar aqui. Eu falei, mas como assim? Aí eu questionei na pregação, falei assim, vamos falar sobre a Santa Ceia? Quais são os dois elementos da Santa Ceia consagrados? O pão e o suco de uva. O pão representa o quê? O corpo de Cristo. E o suco de uva? O sangue. Para que serve o pão? Para que serve o corpo? Por que nós comemos o corpo de Cristo? Seríamos nós antropófagos? Será que nós comemos o corpo do nosso Deus? Isso chega a ser horrível, né, de se falar. Não, nós não somos carnívoros. É um símbolo. É Jesus dizendo, o pecado do homem que separa ele de Deus está aqui. É o símbolo, é o corpo. Porque a terra, é a terra que nos separa do céu. Porque a terra milita pela terra. Os pecados que nós temos estão na carne. O desejo, a luxúria, né? Então, Jesus está dizendo assim, a carne de vocês é podre, não presta para nada, mas a minha carne, ela é pura, porque eu venci. Então, quando você come a minha carne, você se fortalece, a sua carne se fortalece. Agora, por que bebemos o sangue? Nós somos vampiros? Seriam os crentes vampiros que nós tomamos o sangue do nosso Deus? Não tomamos o sangue porque nós não cremos na transubstanciação, como crê o catolicismo, na transformação literal do pão em carne e do vinho em sangue. Há um símbolo no sangue. O sangue serve para quê? Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. É uma lei estabelecida por Deus. E o sangue é para purificar o pecado, não é? Pois bem, aí o pecador miserável vem e fala assim, eu pequei. Aí a igreja fala assim, então você não pode participar do sangue que purifica. É um contrassenso. Alguém diz, não, mas está escrito que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Pois bem, então vamos interpretar quem é digno de participar da Santa Ceia. Tem alguém? Sobra ninguém. Eu não sou digno. Ninguém. Não, mas eu não sou adúltero. Não, você não deitou na cama e foi pego ou confessou. Mas Jesus disse que o adultério é só você olhar e cobiçar e desejar. Se no coração desejou, você já adulterou com a pessoa. Eu nunca vi ninguém ser excluído da igreja porque, olha, eu desejei alguém. Eu vi gente ser excluída porque ela dormiu com alguém. Sim. Entende? Então, as hipocrisias, eu falo, tomar a ceia indignamente, não é você tomar em pecado, porque em pecado estou eu todos os dias, a todas as horas, em todos os momentos. Paulo diz, quem me livrará desse corpo podre? Né? É o espinho na carne, é o mensageiro do diabo vindo esbofetear a gente todo dia, nos jogando no chão. Né? Então, aí eu comecei a falar sobre isso e eu fui aprofundando. Aí quando eu falei assim, eu vou dizer para vocês o que é tomar indignamente. É você participar da ceia sem saber o significado dela. Você é indigno porque você não sabe o que você está fazendo. Você toma a Santa Ceia sabendo que você é um falido eterno porque sua carne não presta, mas a dele te fortalece. Você é um pecador eterno, mas o sangue dele te purifica. É você agradecer ele por ter nascido, morrido e ressuscitado por nós. Aí vai o crente antigo tomar a Santa Ceia. Vou te mostrar como é que eles tomam indignamente. Tomando a ceia indignamente. É tomando a ceia, olhando do lado, depois, ó, fulano de tal não tomou a ceia do meu lado. O que será que ele fez? Está em pecado. Olha ali, não, teve uma pessoa que fez assim 3 vezes, mas não teve coragem de pegar. Virava piada. É a pessoa tomar olhando, pô, não vai acabar isso aqui logo não, porque eu tenho que ir para cá assistir o Big Brother, poxa, eu tenho que assistir minha série. E isso é participar da Santa Ceia indignamente. Então, quando você começa a falar das verdades, você começa a entrar em conflito com os dogmas. Ô pastor, mas dentro desse contexto aí que o senhor trouxe pra gente, não dá abertura para aquilo que algumas comunidades de fé hoje estão fazendo, que todos podem participar da ceia, independente se seja membro ou não, se seja batizado ou não? Porque o senhor sabe que tem algumas comunidades que no culto de ceia, eles consagram a ceia para todos. E as pessoas que estão lá vão participar por falta de uma coisa que não falta ao assembleiano, que é Bíblia. Se você ensina, a pessoa não vai praticar. Se você ensina que a Santa Ceia é um ato sagrado
E a pessoa tem que, pelo menos, para participar do corpo, você tem que pertencer ao corpo. Para pertencer ao corpo, você tem que ser batizado nas águas. Porque quando você não morrer para o mundo e não nascer para Cristo, você não é filho. Se você não é filho, não pode participar da ceia da família. Não se ensina. Queridos, acabamos de assistir esta pregação do pastor Marcos Feliciano, falando a respeito da Santa Ceia. É algo muito importante. Vemos que os dogmas dos homens têm causado frustrações em muitos irmãos. Não tem sido fácil. Sabemos que quando o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi levado ao Calvário e ali morreu, onde foi derramado todo o seu sangue. A gente vai ver que quando o nosso Senhor Jesus Cristo ele foi levado para a cruz, é porque ele teria que cumprir um ritual para lavar todos os pecados dos pecadores. E só tinha uma maneira, um jeito de ser lavado, com o seu próprio sangue. A gente vai ver quando ele estava já perto de consumar este fato, os soldados chegam e procuram ver se eles já morreram, porque no dia seguinte eles teriam algo especial, teriam as festas. E o que é que acontece? Chega lá, Jesus já estava morto. Eles já tinham quebrado as pernas dos 2 ladrões que estavam ali no Calvário ao lado de Jesus, e foram até Jesus na intenção de querer chegar lá e matar Jesus. Mas como ninguém mata Jesus, o que é que acontece? Quando eles chegaram lá, Jesus já estava morto, porque já tinha entregado seu espírito ao seu Pai, ao nosso Deus. E o interessante é o seguinte, que quando eles veem que Jesus está morto, eles simplesmente pegam uma lança e vai ao lado de Jesus e rasga o lado de Jesus com a lança, e ali desce água e sangue, simbolizando que estava ali lavando todos os pecados e que estava consumado o seu sacrifício. Mas Jesus, como o Cordeiro Pascual, ele já tinha sido profetizado em Isaías que viria e morreria. Se a gente for para o livro de Gênesis, quando Abraão ele presta o sacrifício, ou iria prestar aquele sacrifício com seu filho Isaque, e do meio dos matagais sai um cordeiro, porque o nosso Deus proveu um cordeiro para Isaque. Mas tudo ali prefigurando a morte do nosso Senhor Jesus Cristo bem lá na frente. Glória a Deus. A gente vai ver que no livro de João, 1 João, capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz o seguinte, glória a Deus, o sangue de Jesus, eu quero ler para que os irmãos fiquem tudo certo, tudo bem amarradozinho, tudo bem estrechado, para que não se tenha dúvida daquilo que estamos falando. Porque se o sangue, ele serve para tirar o pecado, por que eu faço uma pergunta para aquele que está nos escutando e que vai nos escutar através deste vídeo, destas palavras? Porque se é que quando os irmãos estão em pecado, que vão para a Santa Ceia, eles têm que ser ultrajados, chamados para frente e confessar o seu pecado perante a igreja. Você já olhou que desconforto é causado
para com aquele irmão que tem que confessar o seu pecado diante dos seus irmãos. E o interessante é que a Bíblia não manda fazer isso não. Eu estive procurando a palavra de Deus e ela não manda que no dia de Santa Ceia ou no dia da ceia os irmãos sejam chamados para frente e confesse os seus pecados. Se Jesus morreu no Calvário, derramou seu sangue para perdoar o pecado de muitos, de todo aquele que se chegue a ele. E como é que agora os irmãos é impedido, porque está no pecado, de tomar a ceia? Essa pregação do pastor Marco Feliciano, ela é muito importante. Vamos lá no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 7. Vamos ler. Se, porém, andamos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Pronto. O sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, se a ceia simboliza, e tenho convicção disso que é verdade, tomo Santa Ceia, creio na palavra do nosso Deus, que o sangue dele nos limpa de todo o pecado, e pelo sangue dele temos comunhão com ele, então estou livre para tomar a ceia, ainda que eu esteja em pecado. Aí você pode dizer assim, e por que Paulo diz que o homem examine-se a si mesmo para que possa tomar a ceia? É fácil. Quando aceitamos o nosso Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador das nossas vidas ou da minha vida, quando eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador, imediatamente nasce. Isso aconteceu comigo, eu creio que é uma coisa particular, não sei se aconteceu com os irmãos, mas me nasceu um desejo muito grande de me batizar nas águas. Por quê? Porque eu acreditava que quando eu me batizasse nas águas, eu começava a fazer parte do corpo de Cristo. É uma autoanálise que eu fiz comigo mesmo. Eu que precisava do batismo nas águas justamente para isso, para fazer parte do corpo de Cristo. Pronto. O homem ele tem que se examinar se ele faz parte do corpo de Cristo para então tomar a Santa Ceia. Sabemos que quando o pastor ora, é uma coisa que o suco não vai se tornar em sangue, é uma coisa que é figurativo. Aí nós cristão que aceitamos o batismo e fazemos parte do corpo de Cristo, pronto, estamos aptos a fazer parte da Santa Ceia, tomar aquele vinho simbolizando o sangue de Cristo, assim como também o pão simbolizando a carne de Cristo. Como o nosso amado irmão falou, é verdade, não somos vampiros para tomar o sangue de Cristo. Como é que eu poderia tomar o sangue do meu Deus? Não, é tudo simbólico. Por que a Santa Ceia acontece? Quando está no livro de Êxodo, a palavra de Deus, onde diz o seguinte, capítulo 12, do 5 ao 6. Eu estou falando para que você vá lá, vá procurar. Quando a última praga, que seria as mortes dos primogênitos dos egípcios, o nosso Deus, ele manda que toda a família do povo de Deus, dos israelitas, dos hebreus que estavam ali no Egito, eles matassem um carneiro, para que naquele dia ele pegasse o sangue do carneiro, expegisse
no umbral da porta, e ali, mais na frente, ele veria comer o carneiro, mas o alvo principal era o sangue do carneiro e o cordeiro pascual. Ali se inicia a primeira Páscoa, lá no livro do Êxodo. Tá vendo, meu querido? Por isso que é uma prefiguração da Páscoa lá da saída do povo de Israel do Egito, e para que não viesse morrer os primogênitos do povo de Deus ali no Egito. Trazendo agora para o Novo Testamento, a gente vai ver que no livro de Tito, capítulo de número 2, glória a Jesus. É bom que a gente venha ler, que é para não ter de maneira nenhuma, vamos dizer assim, que dúvida. Não vamos querer dúvida de maneira nenhuma. Vamos mostrar livro de Tito, capítulo 2, versículo 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Houve um sacrifício. Então, tudo que o nosso Senhor Jesus Cristo quer é que um crente, quando esteja em pecado, se chegue a Ele e não se afaste dele. Tudo bem, eu sou crente e eu pequei. Claro que eu estou fazendo aqui algo e estou me impondo, ou seja, assim, estou dando a minha face à tapa. Se eu pequei e eu preciso de uma remissão dos meus pecados, a quem é que eu tenho que me chegar para ficar livre dos meus pecados? A Jesus, Santa Ceia, acreditando que o sangue do meu Senhor Jesus Cristo, quando eu tomar aquele sangue, beber aquele sangue, imediatamente aqueles pecados que estavam em mim serão perdoados. Me confesso diante do meu Deus, para que assim venha acontecer. Não tenho a necessidade de eu chegar na frente do povo, dos meus irmãos, e confessar meus pecados. No livro de Tiago, glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Tiago, no capítulo 5, versículo 12 ao 16, você vai ver que para perdoar pecado, eu confesso para o meu irmão o pecado. Isso pode ser em segredo, eu não preciso revelar o meu pecado para ninguém. Não, eu chego para o meu irmão, pronto, pode procurar o seu pastor e confessar o seu pecado para o seu pastor ou para o líder que está na igreja. Você vai lá, confessa o seu pecado para o seu irmão, pode ser o líder e pode ser qualquer um dos irmãos que você confie nele. E se você confia no seu líder, vá até ele, confesse o pecado. Não pode não ficar encoberto o seu pecado, não. Confesse o seu pecado com o seu líder vai orar por você, você vai ficar livre do pecado e você vai cear. E se você não confia no seu líder, ore a Deus, confesse com o irmão que você entende que ele realmente é um irmão santo diante de Deus e ceie. Amém? Porque é a ceia, aquele simbolismo de quando se ora, o vinho vai se transformar em sangue? Não, não vai. Continua sendo suco, que a gente não toma vinho. Pelo menos não era para se tomar. Mas já que aquele suco, quando se ora, e ele vai se transformar figurativamente, simbolicamente, em sangue, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando for cear, você vai cear agradecendo a Deus pelo sacrifício que o nosso Deus fez, o nosso Senhor Jesus Cristo,
e por ele estar vivo. Amém? Já houve o derramamento do sangue. Então você não vai para a ceia, ceiar, pensando no sangue que foi derramado. Não. O sangue já foi derramado. Jesus Cristo já está ressuscitado. Então não precisa tanta opressão numa pessoa que quer tomar uma santa ceia. O batismo na água, irmão, ele serve para unir. Você é um membro e agora quer fazer parte de um corpo. E este corpo, glória a Deus, é a igreja. No livro de Coríntios, você vai ver capítulo, parece que 12, eu quero lá para que a gente tenha convicção e não fique falando simplesmente de boca para fora. Eu quero que os irmãos, glória a Deus, venham entender. Em 1 aos Coríntios, eu creio que é o capítulo 12, mas vamos para lá, que é para a gente realmente ter a convicção que está falando a verdade. Pronto, capítulo 12. A Bíblia diz que o corpo, somos uma unidade do corpo. Amém? Pode ler o capítulo todinho 12 de 1 aos Coríntios e você vai ver que o corpo, ele é uma unidade, mas com muitos membros. A mão, os pés, os dedos. Então, fazemos parte de um corpo, porque fomos batizados em Cristo Jesus. Então, se somos batizados em Cristo Jesus, fazemos agora parte do corpo de Cristo, que é a igreja, onde a cabeça da igreja é Cristo. Amém? Queridos, quando for cear, sei, porque o nosso Senhor, Ele é maravilhoso, Ele deu a vida dele por nós, houve derramamento de sangue, é o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo quem nos dá, aleluia, a convicção que somos livres do pecado. Nosso Deus morreu por nós, derramou todo o seu sangue, e a Santa Ceia é simplesmente uma data memorável, onde a gente vai comemorar a morte por causa do derramamento do sangue e a ressurreição de Cristo. Queridos, a paz do Senhor e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.